Fala, meu amigo, minha amiga. Se você me ouve agora, isso significa que hoje é o seu primeiro dia na Therapies Love Kids. E o dia 1, ele é realmente um dia marcante para a nossa história. Um dia onde você chega talvez inseguro, você não sabe se você vai se adaptar, se você vai se organizar, mas tenha certeza que aqui na Therapies nós temos um time que vai te abraçar, que vai te acolher, e eu tenho certeza que vai fazer de você um grande profissional ou um grande futuro profissional. Depende de onde você se encontra agora. E é por isso que eu venho aqui para te desejar as boas-vindas. Eu me chamo Glauco, sou diretor da Therapies Love Kids. Atualmente nós temos unidades em Anápolis, em Nerópolis, em Jaraguá, em Brasília. Vamos abrir agora em Goianésia. Então você está numa grande empresa, uma das maiores clínicas do Brasil. E agora você faz parte de um grande time. E esse time, para ele ser melhor ainda, ele depende de você, da sua entrega, da sua dedicação, do seu companheirismo e principalmente com as nossas crianças. Desde a recepção, manutenção, serviços gerais, setor administrativo, aonde quer que você esteja trabalhando conosco, a sua diferença vai ser feita com as nossas crianças, através do amor, da entrega, da dedicação. Eu venho aqui pessoalmente para poder te desejar as boas-vindas, dizer, dedique-se, entregue-se muito naquilo que você faz. Você está numa empresa hoje que ela valida muito aqueles que desejam crescer na empresa, aqueles que entregam muito no seu dia a dia, seja ele de trabalho, seja ele de estágio. Então, acreditem nesta empresa que hoje está acreditando em você. Acredite no seu potencial, estude, procure, corra atrás, para que realmente os seus dias aqui sejam dias que você chegue aqui feliz e vá embora falando assim, uau, o dia já acabou. E eu tenho certeza que o seu crescimento vai ser notório. Então, muitas vezes eu não consigo fazer esse acolhimento diariamente com vocês, mas através desse vídeo eu estou passando para desejar a você uma ótima caminhada nesse processo conosco. Eu tenho certeza que você vai estar vendo, não só eu, como toda a nossa equipe, apoiando você, para que a gente possa fazer das nossas crianças um grande sucesso, tá bom? Um forte abraço e que a Therapies Love Kids possa fazer parte da sua vida. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tá bom? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, a sua família e o seu trabalho ou o seu estágio aqui conosco. Eu sou a Ana Marielle, eu iniciei aqui na clínica no ano de 2020, comecei como recepcionista, que ficava somente meio período, fui para período integral, passei para auxiliar administrativa, fui para a unidade de Nerópolis como auxiliar, lá me tornei gestora, fiquei durante um ano, retornei para a unidade do Jundiaí e agora eu estou na nossa principal, que é a nossa sede. Eu venho hoje, através dessa história, da minha história, dizer para vocês que a Rede TLK é mais que simplesmente uma empresa. Eu digo que é uma família. Então, aqui os gestores enxergam potencial, às vezes até onde você não percebe, mas eles conseguem ver em você suas melhores qualidades e trabalhar aquilo para que futuramente você tenha
sucesso, que você consiga seus objetivos. Então, eles são bem visionários e conseguem enxergar isso. A Ana Camila e o Glauco, eles têm esse feeling e onde eles trabalham isso nas pessoas, e isso é muito importante. Você estar em uma empresa onde tem um plano de carreira e consegue te proporcionar um crescimento. E no meu caso foi muito rápido. Então eu agarrei as oportunidades que me foram concedidas e da qual eles me confiaram. Então trabalhar hoje na clínica, além de ter muita gratidão, é um aprendizado diário, tanto na minha vida pessoal como na profissional. Então eu sou muito feliz em fazer parte dessa rede e gratidão, né, de poder estar crescendo tanto quanto a clínica vem crescendo, vem nessa crescente. Então, felicidade e gratidão são os meus sentimentos que definem trabalhar na rede TLK. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Therapy Love Kids, essa empresa ímpar no atendimento a crianças típicas e atípicas. Me chamo Marcos Paulo, atuo na empresa desde julho de 2023, onde ocupo a posição de gerente de recursos humanos. Hoje, a nossa empresa ela se preocupa muito com o atendimento, tanto dos nossos pacientes quanto também dos nossos colaboradores. E o RH tem um papel fundamental nesse atendimento, onde estamos sempre priorizando o bom atendimento, independente seja colaborador ou não colaborador. Então, desde a entrada na recepção até você chegar ao administrativo, a preocupação do RH é sempre levar um bom atendimento, uma boa comunicação a todos. A nossa ferramenta de comunicação hoje é o ClassApp. Então, se até esse momento você não tiver sido familiarizado com ele, pode ficar tranquilo. Será passado para você todos os dados de como funciona, como se faz o cadastro, tá bom? E por ele você se comunica com todos dentro da empresa, tá bom? Inclusive com o departamento de RH. Estamos aqui sempre atentos a te atender e te acolher em todas as suas necessidades. Bom, a empresa hoje tem como pilar fundamental o atendimento individual e resolutivo, tá bom? Sempre procurando melhorias, especializações e se aprimorar, mas principalmente a preocupação da empresa é valorizar com dignidade a vida humana. E assim, o RH, atuando dentro do departamento de gestão de pessoas, se preocupa muito em atender, esclarecer, tirar todas as dúvidas, ajudar realmente todos os nossos colaboradores em qualquer demanda que seja necessário, tá bom? Então, se você está iniciando hoje aqui na sede da Therapy Love Kids, nós estamos aqui no departamento sempre ávidos a te receber. Você pode nos procurar sempre que necessário. Caso esteja iniciando em alguma das nossas unidades, como falei, nossa ferramenta de comunicação é o ClassApp, mas nós estamos sempre preocupados em estar acompanhando as unidades. Então, periodicamente estarei, assim como demais colaboradores da nossa sede, visitando a unidade, fazendo todo o acompanhamento que se for necessário, tá bom? Então, pode nos aguardar aí que a qualquer momento poderemos estar chegando aí na unidade para bater aquele papo, entendeu? Olho no olho, aquele momento ali onde você vai ter essa proximidade aqui com o RH para esclarecer todas as suas dúvidas. E se for algo de muito urgente, caso você precise de uma demanda que não possa esperar uma visita nossa, pode também solicitar uma reunião por videochamada. Estamos aqui
prontamente, entendeu? Para atender vocês em qualquer demanda que se faça necessária. Bom, então espero que aqui seja apenas um ponto de partida e que essa nossa caminhada possa durar por muito e muito tempo. Boa sorte e até logo. Olá, tudo jóia? Meu nome é Arlan, hoje eu sou gestor financeiro da rede TLK, de toda a nossa rede. Comecei aqui em 2001 como um auxiliar administrativo com o propósito de montar, ajudar na construção da nossa clínica em Brasília. E ao longo desse período, as experiências que eu fui adquirindo nesse período, eu passei de auxiliar e fui logo a ser supervisor do comercial, Então, ao longo desse tempo, não só do comercial, como fui adquirindo mais conhecimentos em algumas outras áreas e acabei chegando na parte financeira. E hoje, como eu já havia falado anteriormente, passei a ser agora o gestor financeiro de todas as nossas unidades. Hoje meu foco é supervisionar, controlar e gerir toda a parte financeira de fluxo, de toda a movimentação que entra na clínica, e toda a parte de despesa que sai da clínica, de todas as nossas unidades. Hoje nós temos uma equipe montada, treinada, capacitada, orientada para exercer essa função, Então, hoje, como gestor, eu passo a rodar todas as nossas unidades, Brasília, Nerópolis, Jaraguá, Goianésia, a nossa unidade aqui no centro aqui de Anápolis, a outra nossa unidade que fica no bairro do Jundiaí. Então, eu consigo visualizar todo esse fluxo de movimentação financeira de todas as unidades. Então, nossa equipe hoje é uma equipe montada, é uma equipe que dá suporte, é uma equipe que tem capacidade de treinar, e fazer com que a parte financeira auxilie no processo de evolução da clínica, de todas as nossas unidades. A clínica hoje é uma clínica que nos dá suporte também, não adianta você exercer a parte financeira sem ter o suporte da empresa para poder te auxiliar, a te orientar ao melhor caminho que você possa prosseguir para poder alcançar o objetivo maior da empresa. Claro que toda empresa ela visa o lucro, Então a empresa hoje ela te dá essa ferramenta, ela te capacita se você não tiver o conhecimento
específico para a área, ela te paga curso. Atualmente eu trabalho muito com a ferramenta do Excel, trabalho muito com a ferramenta do Power BI, e os conhecimentos que eu vim agregando ao longo do tempo, ela foi lapidada pela empresa para que eu conseguisse alcançar o objetivo que ela hoje quer, como eu te falei, é o lucro. Então você que está me assistindo aí, que almeja, que tem um desejo, que quer participar dessa empresa maravilhosa, é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, pelo fato do profissionalismo que ela te faz, né? Ela cria esse profissionalismo em você, para que você seja mais profissional, para que você seja mais humano, para que você entenda o mundo de gestão. A empresa te faz isso. Então você que almeja trabalhar aqui, seja bem-vindo, venha com a mente aberta e na esperança de, além de agregar, aprender a ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa com mais amplitude de conhecimento na rede TLK. Venha trabalhar conosco. Bem, se você ainda está aqui, significa que você ainda está nesse nosso processo de admissão. Eu estou passando aqui para relembrar alguns pontos importantes. Conforme você passa no RH, você vai assinar vários documentos. E um desses documentos, a gente vai falar sobre a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, todas as informações sobre crianças, sobre terapeutas, sobre qualquer outra vertente que você veja aqui na nossa clínica, significa que ela é protegida por lei. E você não deve, em hipótese alguma, levar esse tipo de informação para fora, tá? Seja para um pai, seja para um colega, seja para um familiar. Entenda, a Lei de Proteção de Dados, ela resguarda muito as nossas crianças, os nossos profissionais. E a gente não pode, em hipótese alguma, levar aquilo que acontecer aqui no dia a dia da nossa clínica para fora, porque isso pode quebrar a privacidade das nossas crianças, e isso, infelizmente, pode nos acarretar prejuízos muito grandes. Então, todas as crianças têm um contrato assinado com a clínica sobre essa lei de proteção de dados, e o que a gente pode fazer para poder reter as informações aqui dentro, assim devem ser feitas. Quer ser um profissional TLK incrível? Nunca esqueça disso. As informações aqui ditas, aqui ficam. Bem, da mesma forma que nós temos a LGPD, nós temos também o direito de uso de imagem. O que é isso? Todas as nossas crianças, inclusive você, vai estar assinando um documento permitindo o uso da sua imagem nas nossas redes sociais. Sejam elas Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou até mesmo programas de televisão ao qual a gente participa. Então, é importante salientar que a sua imagem, ela só é reproduzida se ela tiver autorização. Da mesma forma, as crianças, e principalmente elas, por conta da LGPD, a imagem dela, você não pode estar tirando foto do seu celular, mandando para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. Não, as fotos são de propriedade exclusiva de imagem da clínica. Então, você jamais pode tirar foto das nossas crianças e postar na sua rede social, enviar isso para algum colega, e isso pode gerar processos. E a gente trabalha aqui com prevenção para evitar esse tipo de situação desagradável. Então a gente pede que você, mais uma vez, se atente
a isso. Você pode tirar foto sua no ambiente da clínica com o seu colega de trabalho, se ele concordar, sim, mas das crianças, não. E do espaço da clínica? Posso, desde que não apareça criança. E quando a gente fala aparecer criança, gente, é assim, ó, da pontinha de um dedo a um pescoço, a uma orelha, a um cabelo. Nada da criança pode aparecer. Isso porque cada pai conhece mais do que nunca o seu filho. Então, se ele vê lá na sua rede social, lá no seu status, um vídeo, um trecho que apareça o filho dele, entenda, isso é contra a lei, isso é contra a nossa legislação, a nossa cultura interna, tá bom? Então fica aí, mais uma vez, para deixar registrado que as nossas crianças, elas não podem aparecer nem em redes sociais, muito menos em fotos aí do seu celular privado. A empresa tem alguns telefones corporativos em todas as suas áreas. Esses telefones são da empresa, de fato, pode ter porque é da empresa, tá bom? Então a gente conta com a sua compreensão, tá? E a gente pede que, de fato, vocês se atentem a essas informações. Fala profissional, TLK, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Jansen Pontes, sou advogado e faço parte do corpo jurídico da empresa ao qual você está se inserindo. Hoje, conforme o Glauco falou com vocês em outra oportunidade, gostaria de falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, constituída em agosto do ano de 2018. Você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A LGPD, em seu artigo 2º, ela disciplina alguns pontos em que devemos ficar mais atentos. E eu queria trazer para vocês aqui de uma forma lúdica e prática o que discorre esse artigo 2º, tá? O artigo 2º ele inicia assim: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como os seguintes fundamentos. Primeiro, o respeito à privacidade das pessoas, tá? E aí de um modo geral, a gente tem que entender isso abrangendo vários setores ou vários fatores. Segundo, a autodeterminação informativa. Então, é aquilo que você recebe de informação e aquilo que você passa de informação. Terceiro, ela protege a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Tá? Quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Quinto, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Então, principalmente dentro do nosso âmbito clínico, nós mexemos aí com várias ciências, com várias metodologias, com várias formas. Tudo isso é protegido pela Lei de Proteção de Dados. A gente não pode sair informando, seja para um pai, seja para uma clínica parceira, seja nas redes sociais, bem como se autopromover em cima de determinadas funções, ciências ou metodologias, métodos que são utilizados com os nossos pacientes. Isso é protegido por lei para a clínica a qual você trabalha. O sexto, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então a LGPD ela vem também trazer uma proteção para esse tipo de situação. E por fim, e o último, a LGPD ela traz uma proteção aos direitos humanos, ao livre desenvolvimento da personalidade, à dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, que sou eu, que é você. Tá? Então, nada mais é, de uma forma prática, todas as informações que são retidas, que são acumuladas dentro do seu âmbito de trabalho, dentro da clínica, elas não podem ser repassadas. Tá? Então, o que acontece muito na prática? O paizinho chega, ou o responsável pela criança chega e fala direto para o terapeuta: eu preciso de tal informação, eu preciso de um vídeo, eu preciso ter acesso a um laudo. Tudo isso, existe um procedimento para ser repassado. Tá? Não pode ser repassado de uma forma direta. Por quê? Porque se você repassa de uma forma direta, você está expondo a criança, você está expondo a clínica, você está expondo o profissional. Tá? Então, os profissionais, cada um dentro das suas respectivas competências, a nível de conselhos regionais, eles possuem uma normativa técnica, tá? Em que, um exemplo, psicologia, você não pode gravar o atendimento.
Porque se você grava o atendimento e essa gravação vaza por algum motivo, o profissional ele vai responder perante o conselho dele sobre essa iniciativa irregular que foi feita, sobre essa conduta irregular que foi ocorrida, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado quanto às informações, desde quando o pai do paciente adentra a clínica, seja para pedir uma informação, seja para assinar um contrato de prestação de serviço, ou seja para realizar os atendimentos efetivamente na prática pelo terapeuta, tá? O que acontece muito pais ou responsáveis que muitas vezes são divorciados, tá? E aí apenas a mãe faz o contrato de prestação de serviço. Apenas a mãe faz o contrato de prestação de serviço, tá? E aí começa a pagar, a criança começa a fazer os atendimentos, e aí o pai, que muitas vezes nunca apareceu na clínica, ou apareceu uma vez ou outra, mas que o contrato não foi assinado por ele, comparece à clínica solicitando ao terapeuta informações acerca da criança, acerca do procedimento adotado, acerca de várias circunstâncias que envolvem tanto a clínica, quanto o profissional, quanto a criança. É permitido passar essas informações para o pai? E aí eu te pergunto, claramente não é. Por quê? Porque a LGPD ela veio para trazer essa proteção de dados. Tá? Por mais que seja o pai, existe todo um procedimento adequado para que ele tenha acesso a essa informação. Não é apenas chegar na clínica e informar que é o pai, porque muitas vezes, apesar dele ser o pai, ele não veio à clínica fazer o contrato de prestação de serviço, assinar, comparecer e acompanhar a criança efetivamente. Às vezes é um pai ausente, que por algum motivo judicial, ou algum motivo pessoal, algum motivo familiar, veio querer ter informações de forma inadequada para resolver essas pendências que ele tem extraclínica, que a clínica não tem nada a ver com isso. Tá? Então a gente precisa ter esse certo tipo de cuidado. Existe todo um procedimento para que seja solicitadas as filmagens, para que seja solicitado os relatórios, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa, quando é solicitado pelo responsável, primeiro de tudo a gente precisa ver se esse responsável que solicitou a documentação, ou o vídeo, ou a imagem que seja, se ele está cadastrado como responsável pela criança. Se ele não tiver cadastrado como responsável pela criança, a gente não pode passar essas informações, tá? Apenas o responsável pela criança. Porque acontece muitas vezes, inclusive de terceiros, que não é nem pai nem mãe, se passar por pai e por mãe, né, para ter esse tipo de informação, seja para lá qual tipo que for. Mas a gente não pode esquecer que não é somente a criança que está sendo exposta, é o nosso profissional, é a nossa clínica e a nossa metodologia de trabalho, que não pode ser copiada por outra clínica, tá? Então a gente precisa ter essa sensibilidade e esse discernimento de quando é solicitado algum tipo de documentação que, primeiro, precisa passar pelo corpo administrativo, depois pelo corpo jurídico da empresa, para que então possa ser validado ou não validado a solicitação feita pelo responsável, tá? Na prática, caso você forneça esse tipo de documentação irregular, quais são os prejuízos que pode trazer para você enquanto funcionário? Tá? Você pode receber advertência, dependendo da situação ou da gravidade, uma suspensão ou até mesmo uma justa causa por quebra de decoro laboral. Tá? Esse decoro laboral, com os outros vídeos que certamente vocês viram, fazem parte de uma estrutura organizacional da clínica. Tá? E a clínica, enquanto responsável pelo paciente, enquanto responsável pela sua metodologia de trabalho, enquanto responsável pelo seu profissional cadastrado nas suas dependências, responde civilmente por qualquer ato ou qualquer falha que acontecer no ambiente de trabalho lá fora perante o consumidor. Tá? Então, muitas vezes o pai vai ficar chateado, o pai vai ligar, o pai vai esbravejar, mas a gente precisa, por obrigatoriedade, cumprir esses requisitos de procedimento para que seja liberado essas documentações, para que a gente não venha ter lá na frente um problema judicial, tá? E um problema judicial
grave, inclusive em âmbito de conselho regional, em âmbito de exposição de forma inadequada do profissional que está vinculado a nós. Então é isso, pessoal, a gente precisa ter esse discernimento acerca das informações que são geradas dentro da clínica. Desde quando o paciente ou a família do paciente entra na recepção, né, e são colhidas aquelas informações primárias, depois as informações que são constituídas no âmbito administrativo e até mesmo no âmbito terapêutico, tá? Não pode, não é viável que você, enquanto colaborador, até mesmo no cunho social, fale de forma direta, eu atendo aquele fulano, aquela criança lá na clínica tal, tá? Não pode, porque muitas vezes a família não quer que a vida daquela criança seja exposta na sociedade. E às vezes você está ali conversando com alguém no seu contexto familiar, no seu contexto social, e você acaba expondo isso e a pessoa acaba, eu conheço eles. Aí esse conheço eles, uma historinha que é pequenininha vira uma história grande, e aí lá na frente, mas onde a família descobre, acontece alguma coisa, onde foi que a informação vazou, né? Então, tudo que é constituído dentro da clínica, em termos de informação, ela precisa ser protegida. E a proteção começa com você, colaborador, que é a primeira linha de frente nossa para a proteção desses dados, tá? Então, espero que tenha entendido. Caso surja alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, eu estou à disposição da clínica 24 horas e à sua disposição também, tá? Um abraço e fica com Deus. Pois bem, muita informação até o momento, não é? Mas fique tranquilo, essa pessoa que está te acompanhando hoje está aí para esclarecer toda e qualquer dúvida que possa surgir. Então, não se preocupe. E, como foi dito, caso ocorra alguma dúvida posterior, o RH está aqui para lhe atender no que for preciso. Bom, até o momento acredito que tenha ficado claro que a Therapy Love Kids, carinhosamente chamada pelos seus colaboradores de TLK, trabalha com base em uma organização. Então, assim, a partir de agora você verá o organograma da sua unidade. Nele poderá ser visualizado toda a estrutura hierárquica onde você está atuando. Então, com ele, você conseguirá visualizar quem será o seu gestor. Bem, depois de toda essa nossa apresentação da Therapy Love Kids para vocês, eu acho importante todo mundo entender quantas unidades nós temos, quais são, até porque a gente vive aí na nossa van conhecendo e também, né, colaborando e contribuindo aí com as outras unidades. O Felipe agora, nosso supervisor, ele é o supervisor de todas as nossas unidades, responsável pela parte terapêutica de todas as nossas unidades, vai explicar para você um pouquinho sobre o ABA e por que eu, seja da parte administrativa, seja da recepção, preciso entender do ABA, porque hoje a nossa equipe ela é uma só, desde a recepção dos pais, na recepção dos pais, das crianças ali, é necessário entender um pouquinho de ABA. Por quê? Porque o ABA, que é a análise do comportamento aplicado, é aquilo que a gente vai efetuar dia a dia. Então tenha certeza que essa explicação não serve somente ali para a nossa criança, para o setor que você está, mas serve também para a sua vida, tá? Então vamos entender um pouquinho de ABA, preste muita atenção, porque é de fundamental importância essa parte para que a gente possa ser um colaborador da Therapy Love Kids. Olá pessoal, psicólogo Felipe Mota falando aqui com vocês. E hoje sou, supervisor de todas as unidades da clínica, então dependente da unidade que você está assistindo esse vídeo, pode ser que nós venhamos nos encontrar aí no corredor. Meu papel hoje como supervisor é padronizar, integralizar para que todas as unidades consigam utilizar das tecnologias, das formas de registro, as formas de coleta de dados que nós utilizamos hoje aqui na sede. Ou seja, aquilo que acontece aqui, nós precisamos padronizar para o restante das unidades. Mas afinal de contas, Felipe, o que a clínica faz? Hoje nós temos 7 especialidades terapêuticas na clínica: terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade, psicologia, fisioterapia, musicoterapia e neuropsicopedagogia.
mas todas as 7 especialidades são fundamentadas em uma ciência específica. Qual que é essa ciência? A análise do comportamento aplicada, no nosso caso, a análise do comportamento aplicada ao neurodivergente ou autista, né? Porque nós não atendemos apenas crianças autistas, mas nós atendemos síndrome de Down, síndrome de Usher, frágil, então diversas síndromes e todo o neurodesenvolvimento atípico nós atendemos aqui na nossa clínica. Mas espera aí, Felipe, e aí? Qual que é a diferença do neurodesenvolvimento típico e do atípico? Quando falamos de um desenvolvimento típico, nós estamos falando de uma criança que o seu desenvolvimento está acontecendo dentro do esperado para as faixas etárias que ele vem passando. O que eu preciso de repertório com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio? Essa criança, ela foi adquirindo essas habilidades. Agora, quando falamos de neurodesenvolvimento atípico, quer dizer que nós estamos com alguns atrasos dentro desse desenvolvimento. Ou seja, um atraso de fala, uma ponta de pé, talvez seja uma seletividade alimentar, uma dificuldade sensorial. Então, nós, como um time terapêutico multiprofissional ou transdisciplinar, vamos intervir da melhor forma possível para ampliação de repertórios e desenvolvimento dessa criança. Quando falamos de análise do comportamento, a primeira coisa que nós precisamos ser é pessoas reforçadoras. Nós temos 2 tipos de reforço. Nós temos o arbitrário e o natural. Quando falamos de arbitrário, nós falamos daquilo que nós não necessitamos para sobreviver. Eu sei, um carrinho é arbitrário, mas quando falamos daquilo que é natural, é aquilo que nós precisamos para sobreviver. Exemplo, comida, água, mas nós também precisamos de atenção, precisamos de tempo de qualidade. E uma coisa que nós aprendemos aqui na clínica é, se eu não for uma pessoa reforçadora na minha vida, ou seja, de agradável companhia, uma companhia que todo mundo quer estar perto, provavelmente eu também não vou ser uma pessoa reforçadora no setting terapêutico. Ou seja, todas as suas relações, na verdade, são laboratórios para que você, de fato, aprenda comunicação assertiva, para que você aprenda reforço natural, abraçar, reconhecer, você deu conta, você consegue, você é bom. Isso é muito interessante, muito importante, porque aqui nós comemoramos pequenos desenvolvimentos. Às vezes a criança não falava nada, ela começa a falar a vogal A. Eu preciso comemorar. E de fato é genuíno, porque nós estamos aqui torcendo pelas nossas crianças. Então, é de muita importância que nós vamos desenvolver essas habilidades reforçadoras a nível social. E quando eu aprendo sobre isso, eu aprendo a prever e controlar. Mas previsão e controle não são palavras ruins, eu preciso entender. Quando eu organizo um setting terapêutico pensando no que eu quero trabalhar com a criança, eu estou fazendo o quê? Prevendo e controlando. Quando eu faço o rastreio de reforçadores que essa criança tem, estou prevendo e controlando. Olha só que interessante. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Se eu aprendo a prever e controlar, eu consigo ser um filho melhor. Aos casados, você consegue ser um esposo, uma esposa melhor. Você consegue ser um irmão melhor, mas também consegue ser um colaborador melhor. Então, conte com o nosso time, conte com o time da TLK para que você aprenda conosco, ampliar repertório, aprenda conosco um pouquinho de inteligência emocional nas nossas reuniões, no nosso time, nos nossos treinamentos e principalmente que você aprenda a análise do comportamento e aprenda sobre autismo com a gente. Mais uma vez com vocês aqui então, meu nome é Felipe Mota e eu agradeço e bem-vindos! Pois bem, depois de conhecer a nossa história, conhecer o que é o ABA, agora chegou a vez a gente colocar a mão na massa. Então seja muito bem-vindo a fazer parte desse time que é incrível, que é sensacional, que é um time de apoio, que a partir de agora você já está apto a trabalhar em uma de nossas unidades. Seja qual for a unidade que você esteja me escutando, entenda, aqui nós somos uma família, aqui nós contamos um com o outro de verdade e aqui a gente consegue fazer com que você cresça na sua vida. Então nós, eu, Ana Camila, a gente acredita muito no seu potencial. E assim, não seja acomodado, tá? Independente do setor que você esteja, quer crescer, fala com a gente. Nós enchemos o peito para dizer o quão especial é os nossos colaboradores crescerem dentro da empresa. Então, a partir de agora, seja muito bem-vindo ao time TLK.